A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, Assembleia de Deus, Ministério da Família. Neste dia 23 de novembro de 2024, eu estou aqui, pastor João Silva, juntamente com o presbítero irmão Oséias. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Fomos incumbidos de ministrar a lição da escola bíblica, cuja revista traz por título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E dentro da nossa sequência de lições, nós temos aprendido durante esse trimestre, o último trimestre do ano de 2024, aqui a primeira lição, ela abordou as promessas de Deus, que é o próprio título da revista. Na sequência, nós aprendemos as promessas de Deus para Israel, a lição de número 2, a de número 3, as promessas de Deus para a igreja, a lição de número 4, promessas e obediência, uma relação aí de dependência. Nós vemos que a palavra de Deus, ela sempre manteve essa tônica de Deus cumprir a sua palavra, mas exigir também que se obedeça aos seus mandamentos. Nós vemos que Israel, ele teve diversos problemas por questão de violar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Quando isso acontecia, Deus permitia que os inimigos em redor atacassem Israel. A Síria, o Egito, na época de Salomão mesmo, que ele decidiu, começou o seu ministério casando com a filha de Faraó, e aí na sequência casou com outras mulheres, cananeias, sidônias, etéias, enfim, princesas, filhas de reis ao redor. E ali ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor, e Deus permitiu que Israel fosse atacado pelo Egito, pela Síria, enfim. Promessas e obediência, uma relação intimamente ligada. Promessas de salvação na lição número 5, a lição de número 6, a promessa de cura divina, a lição de número 7, que foi a que nos antecedeu imediatamente, promessa de um coração novo, e a nossa lição de hoje, a promessa de paz. Muito bom, meus queridos irmãos. A promessa de paz, nossa lição de hoje, tem como texto áureo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É João capítulo 14 e no verso 27. E a nossa verdade prática: a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. E a nossa leitura bíblica em classe, meus queridos irmãos, ela aborda tanto a bênção araônica, como também textos do Novo Testamento. Então vamos lá, está no livro de Números, capítulo 6, versos 24 a 26, no livro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, 1 Pedro, capítulo 3, verso 10 e 11. Números. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Filipenses 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 1 Pedro 3, verso 10 e 11. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Verso 11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Nesse texto, a leitura bíblica em classe, meus irmãos, que acabei de fazer, nós já podemos constatar que a paz de Deus, a paz que o Senhor Jesus promete para a sua igreja, para o seu povo, ela é condicional. Aqui na leitura de 1 Pedro, nós podemos ver que aquele que quer ver o bem, aquele que quer
uma vida pacífica, ele primeiro tem que fazer o quê? Ele tem que refrear sua língua do mal e os seus lábios não falarem engano, apartar-se do mal e fazer o bem. Busque a paz e siga. Como conclusão, é a palavra de Deus, meus irmãos, ela corrobora, ela reitera, ela reafirma a imutabilidade de Deus, de que Ele faz promessas para nós, mas Ele exige de nós também uma determinada conduta de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus mandamentos. O senhor concorda, irmão Oséias? Concordo plenamente, pastor. Inclusive, a gente percebe que essa paz que é oferecida por Deus, que foi oferecida por Jesus, né, para nós, para a humanidade, ela é muito diferente da paz que o mundo oferece. Jesus, aqui no texto áureo, quando Jesus ele diz: deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Jesus estava prestes a ser crucificado. Ele sabia que os seus discípulos enfrentariam momentos difíceis à frente. Ele sabia que provavelmente os discípulos ficariam assustados, ficariam atemorizados com o que estava por vir à frente. E aí por isso Jesus deixa com eles essa paz que a gente não consegue compreender, que mesmo nos momentos de aflições, nas tribulações da vida, que eles não seriam poupados, os discípulos não seriam poupados das tribulações, enfrentariam as tribulações, mas ainda assim Jesus deixa com eles uma paz que os deixariam tranquilo, sereno e que conseguissem passar esses momentos com mais facilidade. Perfeita análise, irmão Oséias, exatamente. Então nós podemos constatar, meus queridos irmãos, que a paz, como promessa de Deus para a sua igreja, ela é uma paz santa, verdadeira, como o irmão Oséias aqui acabou de explicar, que é uma paz duradoura, que é uma paz verdadeira, imutável, e independe das circunstâncias, como nós vamos abordar na lição. Então, meus queridos irmãos, a nossa lição deste trimestre, né? Nós já fizemos aqui uma passagem pelas lições que nos antecederam, e o Senhor Jesus, ele é apresentado profeticamente como o príncipe da paz, lá pelo profeta Isaías, né, no capítulo 9, no verso 6, que diz ali os títulos de Jesus Cristo, né? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Príncipe da paz. Então o seu governo, o governo messiânico do Senhor Jesus Cristo, ele é um governo que ele é especialista em prover a paz. Se nós deixarmos Jesus reinar na nossa vida, toda a humanidade deixar Jesus reinar na sua vida, no seu coração como Senhor e Salvador, vai gozar essa perfeita paz que o Senhor Jesus Cristo prometeu aqui no texto áureo. Deixo-vos a paz. Não é como a paz que o mundo dá, mas é a paz de Deus, uma paz perfeita, uma paz incondicional, uma paz que você pode usufruir dela, mesmo que você estiver dentro da fornalha. Independe das circunstâncias, independe de situações externas. Exatamente. Se você estiver dentro do barco, o barco sendo açoitado pelas ondas, você tem tranquilidade, porque sabe que Deus está ali contigo e as ondas não vão submergir o teu barco. Eu me lembro, irmão Oséias, que no capítulo 27 de Atos, Paulo estava numa situação parecida com essa. Sim. Ele estava preso ali dentro de um navio, a tripulação estava mantendo ele preso ali, tinha uma quantidade, tinha mais de 200 passageiros ali naquele navio, e as ondas estavam açoitando aquele navio ali, batendo para quebrar o navio, a ponto de quebrar o navio mesmo. Mas Paulo disse, fiquem todos tranquilos, que Deus está aqui conosco, ele já falou que ninguém vai se perder. É uma tranquilidade que chega a fugir à nossa compreensão. Exatamente, é como a Bíblia diz, a paz que excede todo o entendimento. Nós não, humanamente é impossível para nós dar os contornos, os limites, o conceito exato dessa paz, porque no raciocínio humano nós não temos capacidade de descrever a profundidade dessa paz que vem de Deus. Perfeito. Maravilhoso o nosso Deus. Então, a título de introdução, nós apresentamos aqui Jesus Cristo como o príncipe da paz, e nós veremos hoje, exatamente como o irmão Oséias destacou aqui, a diferença entre a paz que Deus dá e a paz que o mundo dá.
E agora, nosso irmão Oséias dá prosseguimento aí com o ponto 1, irmão Oséias. Perfeito, pastor João. O tema central da nossa lição é a paz. E a gente percebe que a palavra paz hoje está muito em voga. A gente observa que existem muitos países em conflitos, como o leste europeu e até mesmo o Oriente Médio. Então a busca pela paz é muito intensa. A sociedade está em colapso, a natureza está revolta, a situação política mundial está atravessando tempos difíceis. Então a busca pela paz é incessante, é uma palavra de ordem mundial hoje. Mas não é sobre essa paz que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos estudar sobre a paz que foi oferecida por Deus. É uma paz que não é temporária, uma paz que não é passageira, é uma paz verdadeira. É uma paz que foi apresentada por Jesus e que não depende das circunstâncias externas, não depende do que acontece ao nosso redor. Nós precisamos apenas descansar e confiar no Senhor Jesus. No tópico de 1 da nossa lição, o comentarista ele intitula o tópico 1 como a paz no plano de Deus. Ele divide esse tópico em 3 subtópicos: o significado da paz, a paz na bênção sacerdotal e a paz do Senhor. A gente percebe que a palavra paz ela tem diversos sinônimos. Ela pode também significar tranquilidade, repouso, silêncio, sossego, mas a palavra que foi descrita no Antigo Testamento foi a expressão shalom, que é uma expressão até muito utilizada hoje pelos judeus em diversas situações. E essa expressão shalom, ela tem como sentido segurança, bem-estar, saúde, prosperidade e também paz. É uma tradução muito perfeita da palavra paz, porque ela traz para o ser humano segurança, ela traz tranquilidade, ela traz saúde e paz. É isso que ela reflete para o ser humano. Já no Novo Testamento foi apresentado a expressão eirene, que tem o mesmo significado, apenas enfatiza a quietude e o repouso. Essa é o significado da expressão da palavra paz de acordo com as Escrituras. No segundo subtópico, a paz na bênção sacerdotal, a gente percebe que o sacerdote, pastor João Cruz, ele tinha a missão de abençoar o povo de Israel. Uma das missões dele era abençoar o povo de Israel. E a gente percebe que em Números, no capítulo 6, inclusive está na leitura bíblica em classe, ele profere a bênção sacerdotal abençoando o povo de Israel. Então aqui ele abençoa o povo com a segurança, com a misericórdia. No versículo 26 ele diz assim, o Senhor levante sobre ti o seu rosto. Interessante que quando Deus vira o seu rosto para o ser humano, isso é um sinal de favorecimento. Já o contrário é a mesma coisa. Quando Deus vira o rosto do ser humano, é um sinal de desfavorecimento. E o que o sacerdote estava dizendo para os judeus era o seguinte, que o Senhor vire para você o seu rosto, que o Senhor fique olhando para você, lhe favorecendo. Era isso que o sacerdote estava dizendo ao povo judeu. Mas entre essas muitas bênçãos que foram apresentado ao povo judeu, estava também a bênção de paz. Essa bênção de paz, ela tem um sentido de completude, uma satisfação plena. Ela revela um estado de plena satisfação com Deus. É uma paz que ela ocorre de forma tridimensional. Ou seja, o ser humano ele consegue ter paz com Deus, ele consegue ter paz consigo mesmo e ele também consegue ter paz com as outras pessoas, com as pessoas que estão ao seu redor. Então, por isso, ela é uma paz tridimensional, é uma paz que é completa, é uma paz verdadeira, que não é passageira e não depende das circunstâncias externas. E mesmo vivendo em guerra, mesmo vivendo em tribulações, em aflições, em dificuldade,
crente, o cristão, o servo de Deus, ele pode desfrutar dessa paz verdadeira, mesmo passando por enfermidades, pelo desemprego, pelas aflições da vida, pelas dificuldades que a gente tem nessa vida. Todo ser humano tem dificuldade, a gente sabe que as dificuldades elas são inerentes à vida, elas pertencem à nossa realidade, mas mesmo essas dificuldades elas não são suficientes para tirar a nossa paz, para nos deixar atribulados e oprimidos. Assim, o pastor acabou de citar o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Mesmo numa situação difícil, o barco correndo o risco de... Aliás, correndo não, ele foi quebrado, destruído, a tripulação foi ao mar. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo estava tranquilo, estava calmo e pôde tranquilizar a tripulação, dando para eles uma mensagem de tranquilidade. E eu aproveito essa oportunidade para você que está nos assistindo e lhe convido a fazer uma reflexão. Qual tem sido a sua experiência com essa paz verdadeira? Como que essa paz tem ocorrido na sua e na minha vida? Essa reflexão é para todos nós. Será que nós temos desfrutado dessa paz verdadeira de uma maneira completa? Será que a gente consegue, por exemplo, mesmo com as aflições da vida, com as dificuldades que a gente enfrenta, à noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade? Nós temos conseguido dormir com tranquilidade? Será que a gente consegue desfrutar, por exemplo, no emprego? Será que a gente consegue trabalhar com tranquilidade, mesmo sabendo que corre o risco de ser demitido? Será que esses problemas que podem surgir têm tirado a nossa paz? Têm nos deixado aflitos a ponto de nos constranger e não permitir que desfrutemos dessa paz verdadeira? Será que quando a gente anda pelas ruas, a gente fica muito preocupado com o que vai acontecer, se vai ser atropelado, se vai ser assaltado? Será que a gente consegue andar com tranquilidade nas ruas? É lógico que com cautela, com cuidado, sempre tendo o cuidado de não exceder ao natural, mas a gente precisa andar com tranquilidade, pastor, e entender que a nossa vida é guardada por Deus, e não importa o que aconteça ao nosso redor, não importa o que aconteça, e se a gente agir dessa forma, a gente vai conseguir desfrutar de uma paz verdadeira. Aqui no subtópico 3 ele diz a paz do Senhor. O pastor já havia mencionado que uma das principais características do Senhor Jesus era o que foi descrito pelo profeta Isaías no capítulo 9, versículo 6, que ele foi chamado de o príncipe da paz. Ele realmente trouxe para nós essa paz verdadeira. E eu volto novamente a refletir, a ler novamente o texto áureo que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, não é a paz como o mundo vive, como o mundo espera, uma paz que é apenas ausência de guerra. Não é essa paz que Jesus ofereceu para nós. É uma paz verdadeira, é uma paz imutável, é uma paz que mesmo nos momentos de tribulações a gente consegue ter serenidade, tranquilidade, mesmo sentindo dores, mesmo nas aflições, a gente consegue ter serenidade e tranquilidade. Maravilha, irmão Oséias. E dentro da fala do irmão Oséias, a Bíblia ela é rica, ela é cheia, plena de exemplos dessa paz manifestando em situações de adversidade. Verdade, pastor. Nós vemos que lá no início, quando Abraão foi salvar Ló, que tinha sido sequestrado por 5 exércitos. Sim. Veja bem, Abraão nunca tinha sido soldado, nunca tinha lutado em guerra. Ele era um pastor de ovelhas. Isso. E ele tinha 318 pastores e ele tinha que resgatar Ló, que era o seu sobrinho, que tinha sido sequestrado por um exército armado e experiente em guerra, com armas de guerras ali. E ele, com aqueles 318 homens, ele teve tranquilidade, sabedoria, confiança em Deus, queria vencer aquela guerra. E ele foi com aqueles 318 homens lá
e derrotou aqueles 5 exércitos. Olha que coisa espetacular, gloriosa. O que é isso? É a presença de Deus na vida de uma pessoa que lhe dá tranquilidade, certeza de que ele vai superar as dificuldades. Exatamente, ele acreditou na promessa que Deus havia feito para ele. Perfeito. Então, ele creu na promessa de Deus e com aquela promessa ele conseguiu vencer as adversidades que sobreviam à sua vida. E isso não é diferente para nós. Se nós acreditarmos nas promessas do Senhor para a nossa vida, nós conseguiremos vencer as tribulações e as dificuldades dessa vida. Mesmo que nós venhamos a sucumbir nas tribulações, né, venhamos passar por tribulações e por dificuldades, mas o final vai ser vitorioso para nós. Exatamente. O irmão Oséias, ele leu aqui, destacou a bênção araônica que o sacerdote, com a qual o sacerdote abençoava a nação de Israel, e falou aqui, tem um texto, uma parte que diz aqui: o Senhor sobre ti levante o seu rosto. E no Salmo 101, no verso 6, diz assim: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então, o Senhor levantar o seu rosto sobre uma pessoa significa que aquela pessoa vai ter luz, a luz de Deus na sua mente, nos seus pensamentos, dando sabedoria, dando equilíbrio, discernimento para ele encontrar uma solução, uma porta aberta, uma saída numa situação de adversidade. Olha o caso de Daniel, por exemplo, na cova dos leões. Ele tinha tudo para ficar aflito, as circunstâncias eram adversas, contrárias. Os leões famintos ali e ele sozinho, humanamente sozinho. Ó, quem diria sozinho? Deus estava com ele ali. Ele não estava sozinho. O anjo de Deus estava com ele ali e dava paz e certeza para ele, tranquilidade de que ele ia superar aquela situação. Assim também é nos dias de hoje. Como o irmão Oséias destacou, são muitas as situações que vêm contra nós. É um filho que adoece, é alguém que fica desempregado na família e aí as finanças desequilibram e isso pode tirar a paz de uma pessoa que está numa situação dessa. Mas quem tem Jesus, o príncipe da paz, ele sabe que Jesus vai abrir uma porta. Ele sabe que Jesus vai dar uma solução para aquela situação. E o que ele faz? Ele entra no seu quarto, ele ora ao seu Deus, clama ao Senhor Jesus e Deus usa uma pessoa aqui, usa outra ali, manda uma mensagem, chega uma informação, olha, traz o seu currículo. Uma porta se abriu. Aí aquela paz gloriosa, a situação se reverte. A situação se reverte e a pessoa sai daquela situação. Por quê? Porque Deus está com ele. A presença do Senhor Jesus faz toda a diferença. O rosto do Senhor Jesus iluminou aquela mente e ela chegou a uma solução para aquele problema. Ela teve a bênção do Senhor, né? Ela teve ela teve a compreensão e a perfeição de Deus ajudando essa pessoa a resolver os seus problemas. Né? Exatamente. E a gente observa que essa paz ela é diferente da paz que o mundo oferece. Porque a paz que o mundo oferece ela é uma paz passageira. É uma paz que em poucos momentos, naquele momento de êxtase ou de prazer ali, ela até traz uma certa paz, uma alegria. Mas depois que passou aquilo ali, volta a estaca zero, volta à situação anterior. Exatamente. É diferente da paz que é oferecida por Jesus. Essa paz que é oferecida por Jesus, não importa as coisas que aconteçam ao nosso redor, mesmo que as coisas que aconteçam ao nosso redor seja desfavorável à nossa vida, ainda assim a gente pode se manter em paz, em tranquilidade. O irmão Oséias, ele acabou de abrir agora a porta de acesso para o tópico 2 da lição, dizendo que a paz que o mundo oferece é diferente da paz que Jesus dá. Realmente, o tópico 2, ele diz que a paz ilusória do mundo, ela é passageira, é uma coisa enganosa, é ilusória, quer dizer, não tem firmeza, não tem sustentação. Nós vemos que muitas pessoas dependem e se sustentam em vícios, em bebidas, drogas e coisas que traz uma paz ilusória, passageira, momentânea, mas que quando passa aquele efeito, logo a pessoa é compelido, é arrastado para praticar de novo aquela coisa para poder ter um momento de paz. Totalmente diferente da paz
que o Senhor Jesus, o príncipe da paz, dá. A paz que o Senhor Jesus dá, ela jorra como uma fonte inesgotável, de dentro para fora. Nós vemos que é como um rio, uma corrente que não para de correr, todo o tempo se renovando, porque Deus, Ele garante que essa paz esteja renovada em qualquer situação. Nós temos mais um exemplo de paz, de tranquilidade, de 3 jovens amigos de Daniel também, que foram lançados dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. E os soldados que levaram eles presos, quando foram jogar aqueles homens dentro da fornalha, os soldados morreram queimados. Mas aqueles 3 varões que criam em Deus, que confiavam no Deus de Israel, eles entraram na fornalha, caíram de pé ali dentro e estavam passeando ali como se estivesse no jardim, olhando os passarinhos cantarem, as borboletas voarem ali. Estavam tranquilos, em paz, porque Deus estava com eles. O rei se levantou surpreso, admirado. Vem cá, mas nós não jogamos 3 homens lá dentro? Eu estou vendo 4. E o 4º homem é semelhante ao Filho de Deus, aos filho dos deuses. Olha só que coisa gloriosa. Isso se reproduz hoje? Sim, se reproduz hoje. A fornalha pode não ser aquela fornalha física, com fogo e lenha ardendo ali, mas tem situações que queimam a alma tanto quanto ou mais que uma fornalha. Exato. Veja, uma doença incurável, como o mundo diz que o câncer, né, não tem cura. E outras doenças graves. Mas se for da vontade de Deus, se o Senhor assentou no seu coração curar aquela pessoa do câncer, já existem muitos testemunhos de pessoas curadas de câncer. Perfeito. Porque Deus cura do câncer. Então aquela situação que queimava, que afligia, e não atinge só a pessoa que está acometida, mas a família dela também sofre. Sim, com certeza. Então toda a família fica numa situação de aflição. E aí qual que é a solução? A solução é clamar a Deus. Porque se for da vontade de Deus que aquela pessoa fique curada, ela será curada. Nós vemos o rei Ezequias, que estava com uma doença como essa, incurável, que era para a morte. Lá no livro de Isaías, capítulo 38, se não me engano, conta a história ali que o profeta Isaías foi para ele, chegou para ele e disse: olha, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai escapar dessa doença. Ela é para a morte. E o profeta entregou a mensagem e foi embora. Antes dele sair do pátio do palácio, ali quando ele saiu da presença do rei, o rei virou a parede virou o rosto para a parede e estava ali orando e chorando e pedindo a Deus: Senhor, olha o que eu fiz na tua casa. Durante a minha vida eu me esforcei, eu restaurei o templo, eu limpei a casa do Senhor, eu restaurei o culto. Quando eu peguei, as pessoas estavam idolatrando outros deuses, eu acabei com isso, botei os sacerdotes no seu lugar, os levitas e tal. Eu trouxe Israel de volta para adorar o Senhor durante o tempo da minha vida, e agora essa doença me acomete, Senhor. Aí a Bíblia diz que antes que o profeta Isaías deixasse o palácio, o Espírito de Deus tocou nele e falou assim: volta lá e fala para Isaías que eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas dele. E diz para ele que eu vou acrescentar para ele mais 15 anos. Que benção. E aquela doença que era incurável, aquele problema que era insuperável, sem solução, Deus trouxe a solução. E a paz, porque Isaías trouxe uma notícia para ele que deixou ele aflitíssimo, angustiado, tanto que ele chorou. Mas agora ele estava trazendo de volta uma notícia de paz, Perfeito. de cura, de restauração, a solução do problema dele. Assim também somos nós nos nossos dias. Problemas difíceis acontecem com a gente, conosco, com a nossa família, com o filho, com o irmão, com o pai, mãe, mas existe uma diferença. Deus, o Deus de paz, está conosco. O príncipe da paz está conosco, irmão Oséias. Perfeito. E nós podemos clamar a Ele, que Ele vai restaurar a paz no nosso coração, e aquele problema que aparentemente é um problema insolúvel, Ele pode dar a solução. Então essa é a diferença entre a paz que o mundo oferece e a paz que o Senhor Jesus oferece. A paz que o mundo oferece, como destacou o irmão Oséias, é uma paz enganosa, ela é materialista, ela depende de coisas palpáveis, ela depende de estar se renovando a cada fase.
que as pessoas ficam presas num vício, em bebedeiras, em drogas, em práticas que desagradam a Deus, como as obras da carne, que está no ponto 2, a paz das obras da carne. No livro de Gálatas, no capítulo 5, versos 19 ao verso 21, nós vemos ali uma lista de obras da carne, que muitas pessoas se utilizam delas para poder buscar um momento de paz, entre aspas, como o comentarista coloca, entre aspas, essa paz. Então as coisas tais como a prostituição, a fornicação, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. E essa lista, ela é aberta, porque o texto sagrado ele diz assim, e coisas semelhantes a estas. Ou seja, ainda existem outras coisas cujo nome específico não está nessa lista, mas coisas semelhantes a estas, que os que praticam essas coisas, diz a Bíblia, que não entrará no reino de Deus. Então, olha aí o perigo. A paz que o mundo dá por intermédio dessas coisas é uma paz que compromete a salvação da pessoa que pratica essas coisas para poder buscar paz. A pessoa que tem um desejo ardente de se relacionar com uma outra e não consegue, ela vai e busca feitiçarias para poder conquistar o coração daquela pessoa. Então diz aqui a Bíblia, feitiçarias. Os que praticam tais coisas não entrarão no reino de Deus. Então de que adianta gozar de uma paz ilusória dessa que o mundo oferece por meio de práticas como essa, se no final a pessoa não vai entrar no reino de Deus? É como Jesus falou, de que adianta, né, pastor Oséias? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma, a sua vida? Então essa paz que o mundo oferece ilusória, essa paz passageira que depende de práticas dessa natureza, não vale a pena comprometer a salvação da alma por causa de uma paz passageira e enganosa como essa. Ela é uma falsa paz, como diz no ponto 2.3. Uma falsa paz. Efésios capítulo 2 e verso 3 diz ali que nós antes de nos convertermos ao Senhor Jesus Cristo, antes de aceitar o príncipe da paz, a gente também fazia as mesmas práticas, a gente vivia na mesma situação. E o que acontece? Consequentemente, nós estávamos numa situação de nos encontrarmos sob a ira de Deus. Nós estávamos assemelhados aos filhos da ira, porque praticávamos essas mesmas coisas. Efésios capítulo 2, verso 3, nós podemos conferir aqui, Efésios capítulo 2, verso 3, diz aqui, do verso 1 em diante, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Pastor Oséias, é uma questão muito, muito séria. A opção de quem escolhe a paz que o mundo oferece, mas a sua alma está nessa situação que nós acabamos de ler aqui, que o espelho que a palavra de Deus diz que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Perfeito, é muito pastor. Complicado. Interessante, pastor, que eu me recordo de um texto falando sobre essa falsa paz. Eu me lembrei de um texto que foi escrito por Salomão em Eclesiastes, no capítulo 2. Olha o que Salomão escreve aqui. No versículo 3 ele diz assim, busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, entregar-me à loucura. Aí mais adiante ele diz, fiz para mim obras magníficas, edifiquei uma casa, plantei para mim vinhas. Mais à frente ele diz, fiz para mim hortas, jardins, plantei neles árvores, fiz para mim tanques de água. Mais à frente ele diz, adquiri servos e servos, também tive grandes possessões de gados e ovelhas. Mais à frente ele diz, amontoei também para mim prata, ouro, tesouro dos reis,
provi-me de cantores e cantoras, fui engrandecido e aumentei mais do que todos que houve antes de mim. Aí mais à frente ele diz assim, ó, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Ele buscou o tempo inteiro essas coisas. Agora olha o que ele diz no outro versículo. E olhei eu para todas essas obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ele está dizendo aqui que essas coisas não são suficientes para trazer uma alegria verdadeira. Essas coisas são boas? Ter uma casa é bom, ter uma chácara, ter um jardim, plantar uma vinha, isso é bom. Traz uma alegria, mas é uma alegria momentânea, não é uma alegria verdadeira, como a paz que foi oferecida por Jesus. Interessante que ele também fala até na alegria que vinha do vinho, né? Pois é. Bebedeiras, como disse aqui o livro de Gálatas, no capítulo 5, sobre as bebedices como obras da carne, que realmente traz essa paz, mas é uma paz passageira, enganosa, e que quando acabar o efeito dela, a pessoa tem que fazer de novo aquela prática. E o inimigo das nossas almas, ele procura manter as pessoas nessas condições até que cesse a vida da pessoa e ela perca a salvação da sua alma. É muito perigoso. A paz que o mundo oferece é enganosa e é ilusória. E assim, meu irmão Oséias vai prosseguir no ponto 3. Isso, perfeito, pastor. No ponto 3 fala a paz que Jesus prometeu. Ao contrário dessa paz do mundo que é ilusória, a paz que Jesus prometeu, ela é perfeita. Ela não depende das circunstâncias em que nós estamos vivendo. O comentarista diz aqui, uma das principais características de Jesus é ser o príncipe da paz. Isso já foi mencionado anteriormente, nós já falamos sobre isso. Jesus, uma das características principais dele é essa, ser o príncipe da paz, ser aquele que proporciona a paz para quem quiser. E essa paz, ela não é uma paz passageira, uma paz que depende das circunstâncias que estão ao nosso redor, é uma paz eterna. É uma paz que mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de aflições, nós ainda podemos desfrutar dela. Aqui diz o comentarista, o seu principado assegura-nos a verdadeira paz. Ou seja, através de Jesus, nós podemos desfrutar dessa paz verdadeira. O segundo subtópico diz uma promessa redentora. A gente sabe que desde o início, quando Deus colocou o primeiro casal lá no Jardim do Éden, no Éden, eles desfrutavam de uma paz perfeita. Eles viviam em paz com Deus, viviam em paz consigo mesmo e viviam em paz com o outro, né, Adão e Eva, e também com a natureza. Eles estavam em constante paz, era uma paz tridimensional e perfeita. Mas quando esse primeiro casal, pastor, foi enganado pelo diabo através da serpente e eles pecaram, eles perderam essa paz. E aí, ao perder essa paz, a primeira coisa que eles perderam foi a comunhão com Deus. Eles perderam o contato com Deus. Assim, quando Deus desceu ao jardim, eles não queriam mais se apresentar para Deus, porque eles tinham vergonha. Aquela paz que existia entre Adão e Deus, ela foi-se embora. Adão já não tinha mais paz para se apresentar diante de Deus, porque ele havia pecado. E eles perderam a paz entre eles, aquela harmonia que existia. No entanto, quando Jesus pergunta, o que você fez, Adão? Primeira coisa que ele faz, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele já acusou de imediato a Eva. Eles perderam aquela harmonia, aquela paz que existia. E também perderam a paz de um modo geral. Mas naquele mesmo momento, a gente observa que em Gênesis 3,15, por causa do desfecho da queda, né, se fez necessário que uma promessa fosse dada à humanidade, que seria uma promessa de restauração que está lá em Gênesis 3,15. Eu vou até ler o texto.
Em Gênesis 3,15 diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá o calcanhar, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. E é nesse momento que Deus faz a promessa de restauração para a humanidade. Deus promete que através da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa se cumpriu lá no Calvário, quando Jesus entregou a sua vida, deu a sua vida para salvar toda a humanidade, para restabelecer o contato que havia sido perdido. Agora o ser humano pode novamente se voltar para Deus e conseguir se comunicar com Deus. Aquela parede que existia entre a humanidade e Deus, ela foi quebrada com o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Perfeitamente, irmão Oséias. Pastor Oséias, eu me lembro, dentro dessa fala que o senhor acabou de dizer agora, no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 1, diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Perfeito. Por meio de Jesus Cristo. É exatamente isso que o senhor acabou de falar. Jesus Cristo é essa semente da mulher que o senhor acabou de ler, que esmagou o poder do diabo, pisou na cabeça dele, esmagou o poder dele e restaurou a aliança que foi quebrada. Observamos também, dentro disso que o senhor estava falando, que depois da queda, o homem quis resolver o problema do seu jeito. Ele coseu aventais de folhas de figueira. Ele tentou resolver o problema do seu jeito, mas Deus falou: não é do seu jeito que vai resolver o problema, meu filho. Aí o que Deus fez? Ele matou um cordeiro, tirou a pele daquele cordeiro e fez roupas para vestir aquele casal, para cobrir a vergonha deles e assim solucionar definitivamente o problema, né? Porque a folha de figueira, o senhor imagina, uma folha verdinha, ela nem arranha a pele, é maciazinha, fresquinha, mas quando ela seca, ela começa a arranhar, ela fica pontiaguda, vai machucando, e além disso, ela também fica quebradiça. Não é própria para ser vestimento. Não é própria, ela vai se desfazer, encosta em uma coisa, se quebra, se rasga e cai, perdeu a solução, perdeu a eficácia. Muito bom, maravilhoso. Então, pastor, continuando aqui, no subtópico 3 diz aqui, a promessa que excede todo entendimento. Nós já mencionamos que essa promessa de paz que foi oferecida por Jesus, ela não é compreendida pelo mundo. O mundo não consegue entender como que um cidadão vivendo em momentos de tribulação e dificuldades, mesmo vivendo em aflições, ele consegue ter paz. Eu me lembro, pastor João, sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles estavam com correntes, com ferros, prendendo seus pés e mãos, mas ainda assim, e detalhe, eles estavam ali de forma injusta, porque eles não haviam cometido nenhum crime que o pudesse levar àquela situação. Eles estavam ali injustamente. Perfeito exemplo. Mas mesmo naquela situação, preso, numa noite fria, lá na prisão, injustamente, mesmo assim eles estavam em paz e entoavam hinos de louvores a Deus. Perfeito. O mesmo aconteceu com João. João também aliás, Pedro também foi preso injustamente. Exatamente. Mas mesmo sendo preso injustamente, ele não se desesperou. Ele não utilizou aquela situação para esbravejar, para se revoltar contra a humanidade. Não, muito pelo contrário. Ele foi descansar, ele foi orar a Deus, ele sentiu tranquilidade. E aí a gente vê o desfecho que aconteceu dessa situação, né? Que ele saiu daquela situação. Com certeza. Irmão Zé, você lembrou agora realmente. É de Deus. Eu tinha pensado também nesse exemplo, né, da prisão de Pedro, que está no livro de Atos, né, no capítulo 12, verso 5 até o 12, descreve ali, olha como Pedro estava atormentado.
Ele preso, estava dormindo, tranquilamente dormindo ali naquela prisão. Olha como ele estava preocupado. Se fosse a paz que o mundo dá, ele estava angustiado, ele estava esbravejando. Mas eu fui preso injusto, estava fazendo manifestação, batendo nas grades ali, me tira daqui. Mas não, estava lá dormindo, tranquilo. De repente, a igreja orando lá por ele. Aí chega o anjo. Acorda, rapaz. Vamos embora daqui. Bora sair daqui. Aqui não é teu lugar. Olha que coisa gloriosa. Maravilhoso exemplo que o senhor lembrou, irmão Oséias. Perfeito. Prossigo? Sim, por favor. Maravilhoso. Então, dentro da fala do irmão Oséias, eu ainda lembrei também aqui, logo no primeiro ponto, 3.1, quando ele estava dizendo o príncipe da paz, olha como a palavra de Deus ela se completa. A gente mencionou no ponto anterior as obras da carne como fomento ali de uma paz enganosa e que leva as pessoas à perdição. Mas no mesmo capítulo 5, do verso 22, nós vemos ali uma lista de frutos do Espírito. Fruto do Espírito, são 9. Sim. Aí começa dizendo amor, alegria, paz. É o terceiro fruto do Espírito. É o terceiro fruto. Aí longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Aí o versículo, o texto sagrado conclui dizendo assim: contra essas coisas não existe lei. Perfeito. Não existe lei. A lei serve para revelar a transgressão, o pecado. E aí o apóstolo Paulo também escreveu no capítulo 8, verso 1 de Romanos, dizendo o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo para Jesus. Os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O fruto do Espírito e as obras da carne estão aí também se opondo. E a palavra de Deus dizendo que não existe condenação, não existe lei que condene aquele que pratica o fruto do Espírito, porque ele vai ter paz. Ele sabe, tem a certeza que Deus está com ele, está fazendo a coisa certa. E assim, é maravilhoso usufruir dessa paz que é provida pelo Príncipe da Paz, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, veja bem, nós tínhamos lido também Efésios capítulo 2, verso 3, que diz que a gente praticava essas coisas antes. A gente era filho da ira. Porém, Evangelho de João capítulo 1, verso 12, trouxe ali a solução, o antídoto, porque está escrito ali que Jesus Cristo veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, pastor Oséias, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus, perfeito, aos que creem no seu nome. Então, de filhos da ira, por praticar as obras da carne, uma vez tendo recebido Cristo, o Senhor, como Salvador, Príncipe da Paz, deixou de ser filho da ira, passou a ser filho de Deus. E como filho de Deus, a gente tem a certeza, a paz, a tranquilidade de que nós também teremos direito a gozar dos bens eternos, porque todo filho é herdeiro. Sim. Vai gozar dos bens do seu pai, da herança. Então olha só que coisa gloriosa, que promessa eterna e sublime que Deus tem na sua palavra para os que recebem o Príncipe da Paz, Jesus Cristo, seu Filho, como Senhor e Salvador da sua alma. Muito bem, chegamos à nossa conclusão da lição de hoje. Nós aprendemos, nós abordamos, nós reiteramos, ressaltamos a paz que o mundo oferece em contraste com a paz que Deus oferece, que Jesus oferece, o Príncipe da Paz oferece, como aquela se caracteriza e como esta se caracteriza. A paz que o mundo oferece é passageira, é enganosa, leva à perdição. E a paz que Jesus oferece é eterna, ela independe das circunstâncias, ela não muda e ela vai durar eternamente, ela é imutável. A paz que o mundo oferece é ilusória, ela depende de você praticar coisas tais como obras da carne. E a Bíblia diz que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas a paz que Jesus oferece, ela não traz condenação, pelo contrário, ela traz justificação. Exatamente. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Essa paz que nós temos com Deus é justamente a restauração daquela situação que o irmão Oséias destacou.
Quando o primeiro casal pecou lá no início do Jardim do Éden, a aliança, a paz foi rompida, foi quebrada. Ergueu-se ali entre a criatura e o Criador um muro de separação, de inimizade. E esse muro, ele foi desfeito, ele foi apagado por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o seu sangue precioso derramado lá no Calvário, como o pastor Oséias ressaltou aqui. O seu sangue lá no Calvário foi o preço da nossa redenção. Ou seja, nós tínhamos uma dívida, uma inimizade, existia uma contenda eterna entre nós e o Criador. E essa contenda, ela foi aniquilada. Se fosse uma nota promissória, foi rasgada com a redenção que veio pelo pagamento da dívida por meio do sangue de Jesus. Olha só que coisa gloriosa. Então aquela aliança que foi quebrada por meio do pecado de um homem, uma pessoa lá no Jardim do Éden, ela agora foi restaurada, foi restabelecida, e a aliança agora ela existe por meio do sangue de Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Jesus, ele restaurou essa paz que tinha sido quebrada, que tinha sido afastada, aniquilada por meio do pecado, com seu sangue. E essa aliança, essa reconciliação está aberta a todos que receberem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Essa é a proposta da nossa lição de hoje. Que você compreenda, querido ouvinte, amado ouvinte da Palavra de Deus, que a paz que Jesus oferece hoje para você é promessa de Deus para todo aquele que crê no nome de Jesus, que recebe Ele como Senhor e Salvador. As coisas velhas vão passar e eis que tudo vai se fazer novo. Perfeito. E engraçado, pastor, é que no texto áureo da nossa lição, voltando mais uma vez ao texto áureo, aqui diz que Jesus, ele deixou essa paz para nós. E essa paz, ela ainda está disponível. Ainda está disponível. Para quem quiser desfrutar dela. Nós só precisamos aceitar essa paz no nosso coração. Precisamos deixar que Deus habite em nossa vida e controle a nossa vida. Se deixarmos o controle da nossa vida com Deus, nós poderemos desfrutar dessa paz verdadeira, que não é enganosa. Uma paz que vai nos dar tranquilidade para, mesmo nos momentos de aflições, ter a serenidade de continuar vivendo aqui neste mundo até que Jesus volte e nos leve para morar no reino celestial. Maravilha, irmão Oséias. Foi um prazer explorar essa lição com meu irmão Oséias. E deixo agora finalmente para o irmão Oséias dar uma pincelada sobre a próxima lição e chamar os nossos irmãos, que na próxima lição a aula será transmitida normalmente, né? Perfeito, pastor. Foi uma alegria desfrutar com o senhor esse momento de aprendizado. Eu agradeço ao senhor pelas orientações e ajuda e aproveito para convidar a você que está nos assistindo, que vai assistir esse vídeo a posterior. Eu lhe convido para na semana que vem, no sábado que vem, poder também desfrutar a próxima lição, que é a lição de número 9, que será no dia 30 de novembro, que traz por título Promessas para Pais e Filhos. Ainda dando prosseguimento a essa lição, na semana que vem, haverá 2 professores aqui conceituados, que trarão para todos nós ensinamentos maravilhosos da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos e estejam na paz do Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, foi um prazer ministrar aqui com o irmão Oséias. Também aprendi muito com o irmão. Meu amado, Deus te abençoe e te guarde. E a paz do Senhor Jesus para todos. Amém.